Flamengo, mais uma vez, na nossa abertura, vocês viram o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, a referência do Flamengo, que depois do cruzamento dele para o gol de Jael contra o Curitiba, virou líder do torneio e segue invicto. Para falar do futebol e da vida, está aqui ao meu lado o nosso trio de comentaristas, formado por Sócrates Brasileiro, por Chico Sá, e também por Vitor Ernesto Birner. Nós deveríamos ter aqui com a gente hoje o zagueiro do Palmeiras, Henrique, que infelizmente, através da assessoria do clube, nos avisou que não poderia honrar o convite. Assim, eu já dou esse esclarecimento logo na abertura, porque já tem muita gente mandando pergunta via e-mail e Twitter aqui para ele, infelizmente. Ele falou o verbo honrar, então pelo menos queria... Não, honrar foi por minha conta. O Vitor responde. O Vitor responde, vai ser por falta de conhecimento técnico, né? Bom, vamos começar falando um pouco. O que vocês têm achado desse Ronaldinho artilheiro do Campeonato Brasileiro aí? Que também viveu, a gente falava aqui agora há pouco dessa coisa da cobrança, o Chico lembrava do Louco Abreu tomando o seu chopinho, sem ninguém encher a paciência dele depois dos 4-0 no Vasco. Eu amo as redenções. Todas as redenções é uma coisa que me encantam, as redenções. Os caras que são espeziados e ressurgem. Como chama o cara lá? Ressurge das cinzas, etc. A Fênix? Fênix, a velha Fênix. Esse mito me interessa e eu acho lindo quando o cara é espeziado, ele ressurge. E é um vício, não é nacional, porque é um vício do mundo inteiro. Esse de você condenar alguém muito prematuramente, você não vai ser nada, não sei o quê. Depois o cara faz 2 jogadas, mas aí você pega o jogo com o Curitiba, que eu vi inteiro. Poderia ser um pouco o fim precoce desse mito. Jogou ali mais ou menos, aí mandou na cabeça do Jael, que é um menino iluminado. Não, e foi o cruzamento daquele mesmo. Fez o gol. Mas um Curitiba covarde, que vai para um 0-0 no... Jogou o primeiro tempo bacana, mas jogou um segundo tempo de uma covardia sem explicação, né? Um segundo tempo de quem vai perder, naturalmente, quem vai levar um gol uma hora. Os últimos 15 minutos... O Vitor já estava balançando a cabeça, acho que tinha coisa também que estava parando o Flamengo fora de casa. Claro. Também, né? Tinha essa... Um time tecnicamente melhor. É a lindeza do futebol. Aí Ronaldinho pega a bola, bota lá na cabeça do menino iluminado, já é o cruel, e pá, 1-0. Mas... Foi não isso. diz muita coisa, foi só isso. Deixa eu fazer um resgate, porque eu falei isso, porque eu lembro que talvez um pouco mais de um mês, o Flamengo nem tinha perdido, tinha em 5 jogos empatado 4 e já tinha torcedor lá na saída do Ninho do Urubu para falar um monte de besteira pro time, inclusive pro Ronaldinho Gaúcho. Uma coisa que você pode falar pra gente, Magrão, com o seu conhecimento, a gente falava dessa coisa do cruzamento, eu falei que o cruzamento foi preciso, que a gente sabe que os jogadores hoje em dia não são ases em vários fundamentos, e também não são no cruzamento. Mas você vê que era um cruzamento curto, né? Não era tão longo, era mais uma coisa de saber colocar a bola... E sabe, né? E o Ronaldinho sabe, né? Ele sabe onde... Tem habilidade para tanto. Agora, voltando um pouquinho na história da Fênix, eu creio que, na verdade, o que falta é um pouco mais de honestidade nessa relação. Porque os jogadores de futebol, em geral, eles reagem de acordo com o resultado também. Quer dizer, se perde, se escondem. Se ganha, se expõe. É uma vida normal, pô. Aquilo que você está habituado a fazer, não importa se você ganhou ou perdeu. Se você fez o seu trabalho direito, você... Não, porque também tem também uma violência microfônica, isso da nossa parte. Eu, achando que eu sou também parte daqueles repórteres que eu já já botei muito microfone em boca de político, por exemplo. Então você vai, numa hora, você vai, pá, com aquela ignorância, e é assim que se faz quando acaba o jogo. É assim que se faz. A violência. Para ambos os lados. A violência é exageradamente positiva, dependendo. Não tem uma boa pergunta. E é exageradamente negativa. Não tem uma boa pergunta sobre derrota no Brasil. Nós somos o país do João Sorrisão. Não, é que acho que é o seguinte... O país do João Sorrisão não sabe respeitar a derrota e não sabe perguntar na derrota. E não sabe, principalmente, entender que futebol é muito mais tragédia, é muito mais trágico do que essa alegria boba inventada por emissora de televisão. Fala, Vitor Vini. Eu também acho que as pessoas aqui têm muita dificuldade de lidar com a derrota. Tanto é que, às vezes, gostam mais de ganhar e de perder do que do jogo de futebol em si. E das coisas do jogo, seja o canto da torcida, a tabela, a marcação, cada um com a sua preferência, mas as pessoas acabam se apegando mais ao resultado do que propriamente ao prazer vivido naquele momento. É o pós-jogo.
Né? Isso comprova o que você está dizendo. Agora, sobre o Ronaldinho, eu acho que o Ronaldinho é nesse momento o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Em grande parte do campeonato foi o Danilo, que eu acho que é o segundo melhor jogador do Campeonato Brasileiro nesse momento. E o gol é um gol de pura técnica, mesmo que tenha sido um lampejo, porque o cruzamento é exatamente igual ao gol que o Thiago Neves fez contra o Grêmio. Foi exatamente na esquerda, o Thiago Neves foi o jogador que antecipou, dessa vez foi o Jael. Ou seja, um lance de técnica, um lance de capacidade dele. Ronaldinho, que eu duvido, continuo duvidando, que mantenha um grande campeonato brasileiro em alto nível. Mas tomara que mantenha. Mas está mantendo... Não, eu acho que vai bem. Vai ser o destaque do campeonato. Eu acho que não vai conseguir jogar assim sempre. Mas é igual assim, eu lembro muito quando eu era um bom repórter. Acho, hein? Não tenho certeza. Quando eu era um bom repórter, eu fazia assim, dava um puta furo, aí ia pra sombra 2 semanas. Eu acho que a existência, assim como o pescador, como o agricultor, como o comerciante, o marceneiro. Eu lembro, meu pai era um exímio fabricador de sinucas. Meu pai fazia ali uma grande história, 10 sinucas de uma vez. E descansava. Descansava um pouquinho. A vida também tem essa sombra, esse juazeiro sombroso para a existência. Deixa eu fazer E esse é lindo também, que os homens também não sejam só aquela coisa louca. Aliás, o mundo está precisando de um certo slow, de uma certa paradinha, né? Tá difícil. Já tem uma teoria do nadismo, não sei se vocês já viram. Aí a teoria que o cara tem que ficar sem fazer nada. O Flamengo não vai gostar com o Ronaldinho, mas o mundo precisa que ninguém seja essa velocidade toda, né? Fala, Magrão. Esse o passo do Ronaldinho tem que ficar bem claro que ele não vai acertar sempre. Sim. Ele vai errar muito. Quer dizer, na verdade, é aquela tentativa de uma precisão absoluta, né? Ele até, se eu não me engano... Ele bota a bola na cabeça, ele vê onde o jogador vai correr e bota a bola lá, não precisa nem mas pular a pra chance cabecear. de erro é grande. Claro. Sem apelar para matemática e reduzir nossa conversa aqui, mas se eu não estou enganado, ele só perde pro Danilo em assistência, não é? Não sei. Eu acho que é um negócio assim, mesmo o nível de acerto dele. O Danilo, por exemplo, que deu um passe de cabeça pro William perder aquele gol feito, ou seja, Mas poderia ter contado mais uma assistência. Deixa eu pegar esse Mas ele tá gancho com moral. O bom é quando o cara tá com moral, assim, a moral de existir, né? E o Ronaldinho tá com moral de existir. Aquela hora do jogo, o Curitiba tava assim, pelo amor de Deus, me faça um gol. O Curitiba botou todo mundo lá... Contra-golpe, Chico, contra-golpe. Não, isso não é contra-golpe, isso é covardia. Não é contra-golpe. Não, contra-golpe não existe. Não, tem aquela só existe covardia. Contra-golpe. Covardia. Contra-golpe. Covardia. Pediu para levar um gol. Vários times ganharam o campeonato jogando contra-golpe. A sorte é que é no Engenhão. O Engenhão é um estádio que não existe. É o Triângulo das Bermudas. Ele não é bom para ninguém. Ninguém joga em casa no Engenhão. Nem o Botafogo joga. Mas esse que deixa eu pegar esse gancho da... Ninguém joga em casa no Engenhão. Deixa eu pegar esse gancho da vitória e derrota, já coloco vocês dentro da enquete para saber o seguinte: amanhã, Mano Menezes terá que lidar com uma derrota, vai sair vitorioso, vai empatar, o que vocês acham? A chance é boa de perder. De perder, né, Magrão? Eu acho que o empate é um baita resultado para quem vai jogar com a Alemanha. Depende de como for o desempenho. Se for massacrado, não. Se jogar bem, eu acho que é um bom resultado. Mas é o tipo de jogo que tem que ocorrer sempre. Não adianta jogar contra Honduras, jogar contra, sei lá, com Irã. Tem que jogar com um time forte. É assim que você vai... E fazia tempo que a gente não vê a seleção nessa evoluir, batida. Senão só evolui com quem sabe mais que você. O que eu acho uma baita maldade é o treinador ter o cargo em jogo, correr risco por conta de amistosos. Sendo que, por exemplo, o Lucas do São Paulo, bem que é reserva, mas ele saiu de Santa Catarina para a Alemanha às 9 e pouco da noite e não já tinha particular. Para chegar lá segunda-feira, depois de uma viagem, pernas travadas, fazer um treininho mais ou menos terça-feira e quarta-feira, se entrar em campo tem que estar entrosado. A culpa é do técnico, não tem milagre. E o jogador pelo menos foi de jatinho, né? Não, tudo bem. Podia ser pior. Seria pior. Vários jogadores numa situação parecida assim, não dá para exigir muito da seleção, é complicado. Não, ele mesmo falou que não vai exigir demais, os jogadores jogam na Europa e não começaram mas quando as pessoas vão cobrar como se tivesse treinado 6 meses antes do jogo. Mas quando você escala Ralf, você tá com medo de perder. Não. Mas tá com medo de perder. Tá com medo de perder. Mas eu tô com o Magrão também, o medo de perder, no caso desse jogo, é cara. Eu discordo radicalmente. Quem tá junto com o Ralf lá? O Lucas? Eu não sei. Eu não sei quem vai. É o Ramírez. Não, o volante. Ramírez. Ralf o Lucas e não Ramírez foi? junto? Não, o Lucas Leiva tá falando? Mas volante. Não, ele tá suspenso, o Lucas Leiva. Nem vai. Então, Vai ser Ralf e Ramírez? Eu acho que o Ralf tem que jogar porque o Brasil teve um problema. Nossa senhora, então vai. Talvez empate, né?
O Brasil teve um problema. Vou falar para vocês o time que treinou hoje. Depois ele teve uma hora que ele tirou o Ganso e colocou o Fernandinho. A gente até já comentou isso aqui. Mas é Júlio César, o Daniel Alves, o Lúcio, o Thiago Silva e o André Santos. Aí o Ralf, o Ramírez e o Ganso, o Robinho e o Neymar. Ó, o primeiro problema. Não? E eu acho que tem uma maldição. Ralf, Ramírez. Eu acho que tem uma maldição maior, que é a maldição fashion. E o Ganso? A gente vai ver até as imagens do treino. Ô, Aí. Vlad, eu acho que tem uma maldição aquela faixa. Robinho e Neymar. Ih, mas falta um atacante. Não falta mais. O meio-campista e o atacante. Quer a Mas não, calculadora? Então é Ralf, Ramírez, Ganso. Qual é o quarto homem? É o Pato na frente, ele não está aqui então realmente. o Pato. Mas não está realmente, eu tinha copiado. O meio-campo e o atacante. Assim, ó, ele já teve problema na Copa América, ele tem que se apegar ao que aconteceu na Copa América. É a primeira coisa, ele não pode tomar ideias baseadas no nada. Então, ele teve um problema com o Dani Alves na direita. Se o Dani Alves realmente for jogar, ele teve um outro problema, que foi a marcação no meio campo, os volantes, que não convenceram. Eu acho que os jogadores que menos convenceram na Copa América foram os volantes e o centroavante. E ele convoca o Ralf, que está marcando muito bem, que é um dos principais roubadores de bola do Campeonato Brasileiro, para dar uma oportunidade, para ver se tem um jogador que ele pelo menos tem, que consegue segurar ali, fazer aquele trabalho. O Ralf evoluiu muito esse ano. E digo mais, se o Ralf não jogar bem, ele tem que tentar o Williams do Flamengo. Porque o momento é para isso. Eu gosto muito. Aliás, quando for enfrentar a Argentina agora mais adiante, né? em setembro, que ele vai ter que apelar para os jogadores do Brasil, pelo que eu estou sabendo, né? Que jogam a Copa aqui. O Williams realmente é um cara que tem que estar dentro. Sabe por quê? Ele tem um problema ali, então ele tem que tentar. É que, na verdade, seleção hoje é uma abstração. Tanto para o torcedor como para o técnico. É uma abstração. Convoca vez por outra, um cara... Ainda mais a seleção do Brasil, que é mais abstrata ainda. Não tem presidente da confederação que comanda... Aliás, não tem presidente da confederação, não tem, já é abstrato, não vai disputar a eliminatória. Então, nós vamos viver uma abstração até o dia da Copa. Vamos viver uma abstração, um fantasma chamado Seleção Brasileira. Todo dia testando. Vai ser um Ralf, todo dia. Um Ralf do Corinthians, um Ralf do Icasa. Eu acho que o Ralf merece a do convocação. Icasa do Juazeiro, um Ralf do Salgueiro, um Ralf do ABC. Um Ralf, todo dia vai ser um Ralf. Eu acho que vai um Ralf como uma invenção de uma suposta garantia da... Não, acho que ainda está numa margem de quem está precisando do time, né? Eu acho que tem isso. Acho que vai chegar uma hora que isso vai acabar um pouco. Mantendo Mas esse time, está sendo coerente. É abstrato. Não tem seleção brasileira, não vai ter seleção brasileira, enquanto não tiver país junto com a seleção brasileira. Isso é uma outra discussão, concordo. Não, mas é a discussão maior. Só existe seleção brasileira quando a gente tiver colado na seleção brasileira. Essa é outra discussão. Se a gente não tiver colado na seleção brasileira, não tem invenção de pátria, não tem invenção de chuteira, não tem pátria de chuteira, não tem 4-4-2, não tem 3-5, não tem Mano Menezes, não tem nada. Só vai haver seleção brasileira para a Copa de 2014 se houver país perto, houver invenção de cidadania perto da seleção brasileira, se a gente estiver perto do que é a CBF, nesse cenário não vai haver seleção, porque não há cenário possível nem prático. O Brasil não vai haver. Duas partes. Não, acho que deixa eu só fazer um complemento no que o Chico fala. Eu entendo o que ele está falando, mas acho que esse descolamento das duas coisas, ele já vem muito antes do Mano Menezes já. Tem essa história. Isso vem desde 90. Desde 90, com aquela seleção mercenária, né? Se não reinventar a ideia de passionalidade entre o país e a seleção brasileira, não vai haver seleção brasileira. Em 2006, a seleção não fez um amistoso antes de ir para a Copa do Mundo. Foi direto da Europa. Só fazer um amistoso até para ou a gente reinventa a ideia de pátria e seleção, ou ideia de país e seleção, ou ideia de um time com seleção, ou a gente não vai pensar na seleção e não vai existir a seleção. Porque só existe seleção quando o cidadão do seu país pensa na seleção. Se não existe, é um vazio vestido de amarelo com a lista ridícula verde no meio. Só queria fazer uma parte no que o Vitor falou, que você, na verdade, culpou mais os volantes aí, mas acho que o setor de a criação, o Ganso também, o Robinho... Então, é que eu não consegui acabar o raciocínio, eu concordo. Só que tem uma diferença. Acho que até mais culpada, assim, culpada entre aspas, do mas que tem uma os diferença. volantes. Concordo, mas acho que tem algumas coisas que ficaram... Eu acho que não tem tática que resolva, enquanto não resolver o problema da CBF. Concordo com o Chico nessa parte da identificação, mas isso não tem a ver com o desempenho do time em campo. Já teve... Esse problema vem desde 90, já tivemos seleções que tiveram desempenho de verdade e que não tiveram. A gente está esticando demais isso. A gente está dando muita chance ao azar agora
de não ter esse comando. O Chico, outro isso não que a vai gente ter esse imagina- comando. Acabou. Esquece. Não, Vamos vai ficar ter, ali. vai ter sim, nada. vai Não vai mudar ter sim, nada. vai ter sim, vai mudar. Aliás, se alguém quiser, Vai por mudar, exemplo, se alguém sim. quiser participar, sábado, 2 da tarde, no Vão do passeata, MASP, saindo do uma MASP. manifestação para o pessoal que quer a saída do Ricardo Teixeira, da presidência da CBF, do comitê Saindo do organizador MASP, da Copa do Mundo. 2 horas da tarde aqui No em São sábado, Paulo. eu provavelmente irei, não sei Deixa se eu você só fazer vai. uma outra coisa aqui. A gente começou a falar Só da depois eu enquete. quero explicar dos meios, por Não, favor. tudo bem. Então, eu só queria que eu vou Mas, falar Tadeu, aqui. sabe o que eu acho, velho? Acho que a gente vive um momento muito sério no Brasil que a gente devia esquecer 4-4-2, 3-4-3-5, bababá, qualquer besteira dessa, e centrar numa coisa. Pensar no novo comando para o futebol brasileiro. Mas a gente se pensa, já se briga contra a polícia faz mais de 20 anos. Mas vamos brigar 200 anos. Mas a gente O povo é acomodado. Derrubaram Chico. o faraó do Egito. Caiu o faraó no Egito. De 300 anos. Mas Tá lá numa jaula. aqui já caiu o presidente, já caiu o senador, já caiu o deputado. Não, mas o a Ricardo gente vai Teixeira não chega nem insistir. perto. Nós somos teimosos. Mas hoje, Se ele é ô, teimoso, Chico, nós somos mais teimosos ainda. a gente é teimoso mesmo. E só